Mas eu, quando fui visitar a China, passei um mês... Foi em 2009, acho que foi. Mas eu fiquei... Foi a melhor viagem que eu fiz na minha vida adulta, né? Em termos de culturais, em termos... É outro planeta, né? Você esteve lá, né? Então, assim, você vê uma dinâmica e um entusiasmo de vida e de negócios. Tá fervendo lá, fervendo. Né? Bom, menos naquela época. Agora acho que tá agora menos, né? Mas então eu falei, nossa, que coisa interessante. Você via o antigo lá era muito mais antigo que a Europa. E o novo lá é muito mais novo do que qualquer outro país. Então você tinha uma amplitude bem mais vasta, né? Então aquilo me chamou bastante atenção. Mas ali eu consegui separar o que é o chinês e o que é o governo chinês. Entendi. Entendeu? Isso que é a grande distinção. Às vezes você, quando vai criticar um país, você tem que ser bem específico. Né? Às vezes é culpa da população mesmo. No caso da China aqui, a gente pode fazer ressalvas. Vou te fazer uma pergunta filosófica, então. Eu, quando fui para a China, eu não achei... A turma fala que a China ela se diz comunista, né? Eu não achei a China comunista. Eu achei um capitalismo. Eu achei que ela é apenas isso. Um baita de um capitalismo com algumas regras que você não pode falar mal do governo, alguma coisa assim. Você teve assim. Que impressão que você teve do governo? Bom, o comunismo na China. Primeiro, o comunismo não funciona, né? Então, toda vez que você tem comunismo, controle do Estado de tudo, você vai ter um mercado negro inacreditável. Né? Foi assim na Rússia, foi assim na China, todos os países do leste europeu, debaixo da cortina de ferro, tinha um mercado negro pujante, um mercado informal de trabalho, de trocas, de tudo. Então a China ela foi comunista de 46 até a morte de Mao Tse-tung, efetivamente, então, com aquelas regras muito mais econômicas, muito mais restritivas, até a morte de Mao Tse-tung, que se não me engano foi em 75, 76. Aí acabou. Então estamos falando aqui de 30 anos. Né? De todo esse período de história de China, teve 30 anos efetivamente só de comunismo ferrenho. Né? Porque logo na sequência veio o Deng Xiaoping. E o Deng Xiaoping ele liberalizou o mercado. Ele começou a privatizando ou permitindo, desestatizando, vamos dizer assim, que eu acho que é o melhor termo, desestatizando as grandes fazendas, né? A agricultura. Eles estavam vendo que eles iam entrar em crise, como eles tinham entrado em crise de fornecimento de alimento durante o comunismo, que matou milhões. Então eles não queriam correr esse risco de novo. Lembrando que é um governo novo, o Mao Tse-tung era tipo uma persona bem legítima em termos de poder, né? Todo mundo tinha um vínculo quase que pessoal com o Mao Tse-tung. Ele não era muito carismático, mas como história, né? De ter lá no início do século XX formado o Partido Comunista, aquela coisa. Então, ele lutado também pela independência da China, que todo mundo se uniu. Mao Tse-tung, ninguém queria se contrapor ao Mao Tse-tung, né? Mas com ele morto, Deng Xiaoping começou a liberalizar, ou seja, ir contra aquilo que prega o comunismo. Então começou a liberalizar a fazenda, depois criou zona de livre comércio, depois criou mais zonas de livre comércio, e essas zonas eram totalmente independentes uma da outra, não tinha regra. Cada um que lutava para seus investidores externos virem, financiarem, ajudarem. Não havia leis trabalhistas, isso era uma questão local, a zona de livre comércio que definia isso. Então ele começou a liberalizar e finalmente reabriu a Bolsa de Valores da China no final dos anos 80. Lembrando que ela estava fechada desde o início do comunismo, no 46. Então, quando Mao Tse-tung sobe, havia capitalismo pujante na China até 46. Obviamente que teve o quê? Guerra civil, levantes contra o Império Chinês, levantes contra a República Chinesa. Os governos estavam desandando, estava tudo fragmentado ali. Mas existia, a base era capitalista, sempre foi. Então teve 30 anos só de comunismo, essa que é a grande realidade. E agora você tem uma situação sui generis, né? Que é um partido comunista continuou politicamente lá. Né? Morreu Mao Tse-tung, mas o Partido Comunista continuou. Dentro do Partido Comunista tem diferentes facções de pensamento.
Né? Deng Xiaoping era diria-se até que um liberal, né? Gostaria até que o Deng Xiaoping orientasse alguns liberais aqui do Brasil. Falei, pô, tem alguns liberais aqui fazendo coisa que o Deng Xiaoping diria, o que vocês estão fazendo? Não é assim que se faz. Mas, enfim, então essas reformas de Deng Xiaoping duraram 20 anos e mudaram toda a China. Né? Depois vieram outros governos que foram substituindo o Deng Xiaoping e tal. O atual, o Xi Jinping, ele diria que contra o Deng Xiaoping. Ele não gosta do que Deng Xiaoping fez. Ele é meio que comunista de gema mesmo. É um cara que quer voltar àquela visão, ao menos em parte, que existia antes do Deng Xiaoping. Ele está reestatizando a China. Já reestatizou aí 200 empresas, 300 empresas. Então ele continua centralizando o poder. Deng Xiaoping fez o contrário. Ele desestatizou e descentralizou o poder, que é uma perspectiva liberal. O que o Xi Jinping está fazendo? Está centralizando, está falando agora teve falência. Eles fizeram aí muito desenvolvimento de... Não sei se você viu. Quando que você foi? Que ano que você foi? Eu fui agora. Voltei em dezembro de 2019. Foi agora. Pois é. Fui com corona. Já na minha época, isso foi super recente. Na minha época, eles tinham feito cidades inteiras. A gente passava para ir visitar algumas fábricas. Prédios. Várias enormes. cidades inteiras, gigantescas. E ninguém morando nas cidades. Então, era só as construtoras que construíram para o mercado que não existia. E aí o que acontece? Você naquele contexto, quem é que vai... Se não está vendendo aqueles imóveis, quem é que está bancando essa conta? Né? Então as construtoras não estavam vendendo, começaram a falir. Quem é que financiou a construtora? Foram os bancos que financiaram a construtora começaram a falir. Quem é que ressegurava o risco desses bancos? Eram as empresas de resseguro e seguradoras. Também começaram a falir. O que o governo fez? Começou a comprar ou a ficar dono de tudo isso. Dono das construtoras, dono dos bancos, dono das resseguradoras. Então ele está reestatizando e isso é um perigo tremendo. Ao menos economicamente falando. Eventualmente vai ter se não estiver produzindo muito do outro lado lá para equacionar, você está assumindo uma dívida aí muito grande. Como os números da China, a gente sempre tem que duvidar, né? Se está bom ou não está, qual é a balança de pagamentos. Saber, né? Você não sabe direito. Então, você não pode auferir. O mercado não consegue dizer se a China vai entrar em crise. Ou não. Ou tem tá tudo bem. Uma base industrial ali gigantesca que pode até... Porque ela dominou o comércio de tudo, né? A China dominou qualquer coisa que você vai pegar de brinquedo, de qualquer coisa. Eu falo brinquedo, que tudo é made in China lá e tal. Dominou geral, assim. Exatamente. E eles podem desvalorizar o dinheiro deles para ter o melhor preço. Então é uma coisa meio complicada de concorrer, né?